websérie nós vamos conhecer os segredos e curiosidades por trás do modo de fazer queijo em uma das localidades mais tradicionais do estado de Minas Gerais, a microrregião de Cerro. O modo de fazer o queijo artesanal da região do Cerro foi o primeiro bem registrado como patrimônio cultural imaterial. Queijos famosos por seu sabor único e pela história que carrega. Ingredientes que não são segredo para ninguém. Mas o que faz então desse produto ser tão diferente dos demais queijos mineiros? Segundo Frank Barroso, os concursos regionais geram valor agregado ao produto e servem como incentivo aos produtores rurais da microrregião. Eles já começaram a fazer os concursos regionais dos queijos artesanais de Minas, e isso aí dá um incentivo aos produtores. Então a gente fica satisfeito com o governo de Minas e pedimos que todos os próximos governadores que continuem com essa mesma política aí, trazendo benefícios para os produtores, e onde os produtores ganham, toda a população, sai todo mundo feliz na história. A Federação da Agricultura tem toda a sua estrutura, tem uma parte dela que cuida mais da parte da educação e tudo, que é o Senar, que entra com cursos de informações, e agora tem uns cursos de assistência técnica e gerencial, e que contribui para a evolução em todo o setor agropecuário da produção aqui em Minas Gerais, até o beneficiamento e industrialização de alguns produtos. E no queijo, pela sua importância tanto na produção, na cultura, na tradição, questão da valorização e possibilidade de melhoria de renda para o produtor rural, tem-se uma comissão de queijo, Minas Artesanal, e onde nessa comissão temos representantes de todas as regiões produtoras de queijos artesanais de Minas Gerais. Hoje são ao redor de 16 regiões que foram reconhecidas pelo governo de Minas. Então nessas reuniões os representantes levam as informações da região, o perfil, como que é a cultura de trabalhar aquele queijo. E aí a gente respeita o caderno de normas na produção daquele produto que toda a região tem. Quando o produto é tombado como patrimônio, aí aparece o IEF, o IFAM também ajuda na construção. Então a gente trabalha respeitando esse caderno de normas, respeitando a tradição, o modo de fazer secular desta iguaria mineira, que são todos esses queijos artesanais. E dentro disso a gente vai trabalhando para a gente garantir cada vez mais qualidade, mais segurança alimentar e um produto mais nobre para o consumidor final. Mais que um alimento, símbolo de identidade, cultura e tradição. E mesmo com certa vantagem por suas características únicas e o saber fazer transmitido de geração em geração, há quem diga que sem técnica não haveria expansão da atividade com tanto sucesso. Queijo branco ou fresco, o tradicional amarelo casca lisa ou casca florida com textura e um tipo de mofo que só é encontrado nesta região produtora. Cremosos por dentro, acidez na medida. Tem queijo para todos os gostos, sabores e aromas que variam de produtor para produtor, devido ao famoso terroir específico da localidade. O queijo Minas Artesanal do Cerro é um queijo com muita história, Então, assim, e eu comecei aqui o meu trabalho, Toda a minha história, tudo que eu conheço de queijo, eu conheci aqui no Cerro. E começando pelo modo de ser feito, Desde lá da coleta do leite, desde da forma de fazer, da forma do prensar com as mãos, do uso do pingo. Então, isso traz uma característica, uma riqueza de aromas e sabores que a gente só encontra aqui, são peculiares da região.
né? E aí a gente trabalha esse queijo, a gente pode comer no café da manhã, um queijo mais amarelinho, com uma maturação de 17 dias, ou a gente pode incrementar esse queijo, acompanhando aí com uma maturação de 30, 60 dias, né? E aí a gente tem um aroma, um sabor já com uma leve picância, né? Um adocicado. Então é um queijo que vai muito bem com uma cerveja artesanal, com vinho, né? Então a gente consegue expandir aí os horizontes do queijo do Cerro já com o queijo de casca florida, né? Que a gente tem aí já aromas amadeirados, mais rústicos, né? Mais fortes. Então, para aqueles que apreciam mesmo o queijo na sua magnitude. O professor Cleube, da UFJM aqui em Diamantina, ele costumava dizer que cada queijo é um planeta, e realmente é. Cada queijo ele tem o seu RG, ele tem a sua peculiaridade, então cada queijo é único, né? Então a gente não consegue encontrar esses sabores, nem fazer esses sabores, esses aromas, condensar esses aromas nesse produto, se não for aqui. O que é que faz, né, desse queijo esse sabor? Aí a gente está falando de clima, de que a gente está falando? Sim, a gente está falando de clima, de temperatura, de uma região montanhosa, de uma umidade característica, né? Então, assim, a gente, óbvio, o produtor hoje, ele tem que se aperfeiçoar, porque a gente sofre muito com as intempéries, né? Um ano que a gente está com uma seca, então a gente também tem um queijo diferente, né? Então isso também muda. Talvez a gente vai ter um perfil aí que vai ser maravilhoso, devido a uma seca. Então o produtor ele vai trabalhando, né? A gente vai aderindo técnicas para que a gente mantenha o que a gente já conquistou em perfis de queijo, de aroma, de sabores, de maturação, de estudos com a maturação, né? Que a maturação é um processo aí longo, né? E que remete a muito cuidado, né, da gente estar sempre observando a característica de um queijo. Aqui mesmo a gente pode observar a gama de diferenças de queijos que a gente tem aqui, de perfis de maturação, né? Então, desde um queijo já amarelinho, um queijo bem mofado, bem concentrado, rugoso, então com essa característica, com mofos naturais, né? Então com uma microbiota, com uma microflora que a gente vai encontrar aqui, né, que é peculiar da madeira que o pessoal usa, da forma como eles vão cultivar esses fungos, né, esses mofos, e a gente vai apreciar isso no sabor, né? Então, muitas das vezes um queijo mais cremoso, um aroma, um sabor mais forte, mais peculiar, que cai muito bem com umas geleias, né, ou com outros condimentos que a gente pode complementar aí. E o modo de fazer queijo aqui na microrregião de Cerro tem despertado a curiosidade de turistas. E é isso que a gente vai falar agora, aqui na Fazenda Boa Vista, o que levou o produtor Adilson Cirino a abrir as portas da sua propriedade para o turismo rural. Todo mundo fala Cerro, terra do queijo. Você mora lá no Espírito Santo, lá em Brasília, lá em Recife, vem no Cerro visitar o Cerro, que tem umas placas hoje nos acessos das entradas da cidade. Cerro, terra do queijo. Você chega aqui, terra do queijo, você conhece o queijo, você tinha vontade de ver o processo. Como processa o queijo, como que é, como deixou de ser. O nosso queijo aqui, por exemplo, que é um queijo feito à base de leite cru, né? Não é um queijo industrializado. Industrializado nós temos aqui do laticínio, da cooperativa nossa, Coop Cerro. Lá tanto recebe queijo do produtor, que é feito manualmente, igual eu faço aqui, e como ela recebe leite e fabrica seu próprio queijo. Então o queijo que ela fabrica é um queijo de indústria, é um queijo que você compra em qualquer lugar. Você compra em Belo Horizonte, Brasília, no supermercado, tudo, você vai achar queijo de indústria. Mas esse que é o artesanal que a gente faz aqui, ele é diferente. Então esse pessoal gosta muito de vir e ver, caçando, fazendo para visitar, para ver o processo, como faz o queijo. E eu comecei a receber alguns pingados, sabe? Ficava assim, o cara vem de longe querendo conhecer e volta, foi na terra do queijo e não conheceu o queijo. Às vezes não achava nem queijo para comprar. Por causa de domingos, comércio todo fechado. Eu tinha uma sorveteria, eu mantinha a sorveteria de domingo a domingo. Então eu fui conversando com as pessoas visitantes e cheguei nesse ponto de receber visita. E depois que eu comecei a receber visita, outras pessoas também começaram a receber. Hoje tem
várias pessoas. Hoje eu faço parte do circuito do queijo. A experiência do turismo rural em algumas propriedades permite acompanhar de perto as etapas tradicionais da produção, da ordenha manual ou mecânica até a salga e maturação do queijo. Todo o processo é mostrado e as principais características que estão no leite cru, no pingo e na massa prensada à mão. Fazenda continua sendo um ótimo negócio, e fazer queijo principalmente. A história vai muito além da produção para Jorge Brandão, primeiro produtor da região de Cerro a obter o certificado do IMA para a comercialização do queijo de leite cru no estado. O que eu vejo muito importante hoje é que os nossos colegas, né, principalmente, eu acho que primeiro tem que ser feito o dever de casa, né? Mas eu coloco nisso aí, em todo o bojo, né? Tanto nós produtores como instituições envolvidas no setor rural, né, que desperta cada dia mais para essa causa, porque é o seguinte: o queijo é diferente de outro produto alimentar, né? Ele é um produto vivo, né? E que me desculpe, mas eu considero que o queijo tem alma, né? E onde que a gente ancora para falar isso? É a questão na cultura, né? Que é uma situação que portugueses vieram e implantaram aqui essa cultura, né? Eu, por exemplo, sou descendente de português. Então, lá no passado, o meu, né, bisavô era produtor de queijo. E a gente conseguiu trazer isso de forma espontânea, de forma sem sacrifício algum, trazer isso com naturalidade. Foi aqui na fazenda, Engenho de Serra, que a família vivenciou também uma longa jornada pela valorização do queijo artesanal brasileiro. Por meio de um dossiê, conseguiram reafirmar que o produto era muito mais do que um bem de consumo. Com isso, veio a decisão do IPHAN, em 2008, de reconhecer sua condição de patrimônio cultural do Brasil. Depois de o IEFA registrar em agosto de 2002 o modo de fazer do queijo artesanal mineiro como patrimônio imaterial. Um feito histórico na época para o universo queijeiro. E eu costumo dizer o seguinte: o queijo não pode ser considerado simplesmente com esse produto branco ou que seja mais amarelado, de forma cilíndrica. Ele tem ali uma forma imaginária que a gente não consegue entender, né, o que está em volta dele, porque cada dia desperta mais discussões, né? Existe ali por trás do queijo uma história que a cada dia que passa ela é mais rica. Agora, se nós não despertarmos para isso, aí nós vamos ter um produto que ele pode ser considerado como se fosse ovo de granja. Qualquer um produz, qualquer um faz. E para fazer queijo, né, o verdadeiro queijo artesanal, temos que ter raiz. Isso não funciona na questão do paraquedismo, de chegar e falar assim: o queijo é patrimônio da humanidade, eu vou fazer que eu vou ganhar dinheiro. Não! Existem os detentores disso, que são, né, que foram nossos pais, nossos avós, hoje somos nós estamos repassando para os nossos filhos, né? E que esse fator seja repassado para as futuras gerações da mesma forma que nós trouxemos até hoje. Então, se nós não preocuparmos com a questão cultural, com essa questão de toda essa história, e enriquecendo cada dia mais essa história, porque a história do queijo que eu dedico, eu interesso, né? Eu vejo o seguinte, que ela é uma história que todo dia a gente escreve uma página diferente. E não é um livro de 2, 3 páginas. Ele tem diversas páginas brancas, né? Que a gente espera que as futuras gerações continuem escrevendo, né? E leiam um pouquinho daquilo que foi escrito, né, para aqueles que passaram. Então é fantástico. Eu costumo dizer,
se preocuparmos só com o corpo, esse corpo do queijo, é como se fosse alimentar um corpo e não alimentar a alma. Esse corpo vai ser sempre faminto. Fato é que da antiga receita tradicional, trazida pelos portugueses e adaptada ao terroir local, até as versões mais modernas que colocou o Cerro no mapa mundial da gastronomia, o verdadeiro queijo artesanal tem raízes e muita história para contar. Eu fico sem saber se foi o queijo que levou o Cerro ao Brasil inteiro, né? Se foi o Cerro que levou o queijo.